Caros alunos, aqui a gente vai começar o oitavo bloco de deriva genética. E a gente terminou prestes a começar a falar sobre os exemplos. Então, os exemplos que eu quero dar para vocês são, né, esse aqui é de um lagarto que ocorre nos Estados Unidos, né? E a gente tem a distribuição dele nos estados dos Estados Unidos. Tem, na verdade, é um estudo antigo, né? Mas esse aí é o Collared Lizard, o lagarto de coleira, e ele é muito interessante porque ele é, tem essa cabeça grande e forte, e ele come outros lagartos, né? Ele é um predador. Então, normalmente a densidade dele no ambiente é baixa, né? Porque é, você tem um monte de lagartos, aí você tem ele que come os outros lagartos como se fosse um Tyrannosaurus Rex, né? Ele tem dentes super afiados, essa mandíbula forte e poderosa, ele trincha os outros lagartos, né? E por isso, né? Então você tem setas, depois uma pirâmide de lagartas, né? Um décimo dessa pleomassa e um décimo dessa, né? Seria os lagartos de coleira, né? Crótados, né? Crotafitos colares, né? E o que é interessante é que se você olha as populações ao longo de uma região, né? Você encontra que, na verdade, eles usaram esses marcadores, né? Um era o malato desoxidrogenase, né? E você tinha duas, efeito eletroforese, você tinha um, fast e slow, né? As bandas, né? Então, isso aí é da época da eletroforese, né? E também usaram, então foi um estudo bem sofisticado para a época, né? O DNA mitocondrial, né? De que eles extraíam o DNA mitocondrial e cortavam com enzimas, né? Eles também usavam enzimas para fazer uh, né, a impressão digital de DNA, né? Então eles usavam o DNA ribossomal, né? E cortavam com enzimas, eles tinham então três tipos de DNA ribossomal, quatro tipos de DNA mitocondrial e dois tipos de malatos hidrogenados. E veja, as populações distintas, cada um tinha fixado uma combinação. Então pode ser FDI, pode ser FAI, pode ser FA3, pode ser FB2, pode ser FC1, I. Então, populações diferentes tinham, né, enquanto você tinha diversidade genética e variação, dentro da população estava tudo homozigoto, só tinha um tipo. Por quê? Bom, deriva genética, né? As populações estão isoladas, eles ocorrem em rochas, as rochas não são tão comuns, né? Então, os lagartos é, têm dificuldade de trocar de um morro para o outro morro, né? Então, as populações tendem a ficar sobre deriva genética e aí a chance de se tornar igual para a origem é alta. Então, é, talvez quando está muito seco, os lagartos consigam atravessar de um lugar para o outro. Normalmente eles ficam em cima das rochas e tem muita vegetação, eles não conseguem esquentar o corpo e eles não conseguem sobreviver tão bem. Então eles tendem a ser localizados nessas facetas de rocha e as populações tendem a ser isoladas. Por isso que eles fixam por deriva genética diferentes combinações de genes, tá? Aqui a gente já falou ainda agora, né, de que o tempo para substituir deriva genética é grande. Mas é, né? Então, mas tem uma coisa, populações pequenas, a fixação é mais rápida que em populações grandes, mas o tempo entre mutações é maior. Então, né, nesse A aqui, ele mostra que tem muitas mutações, e só algumas se fixam, a maioria é perdida, né? Então, assim, a gente viu que tanto para a seleção natural quanto para a deriva, duas coisas acontecem. Se um gene mesmo que é vantajoso da frequência baixa, ele provavelmente será perdido. Se ele não for, aí ele consegue aumentar de frequência para um número que é robusto. Ele não vai morrer só porque. Não vai desaparecer só porque o indivíduo que portava ele morreu. Aí a tendência é fixar. Só que o derivo genético demora mais tempo. Então,
O tempo é menor em populações pequenas. Então, a diversidade genética ela é menor em populações pequenas por deriva genética, porque o tempo entre mutações é maior e o tempo para fixar é menor. Agora, em populações muito grandes, aí as mutações são frequentes, só que elas demoram muito mais tempo para fixar. Então, você tem mais diversidade genética em populações grandes do que em populações pequenas. Esses conceitos a gente vai reutilizar no próximo capítulo. Bom, aqui a gente tem esses carneiros bighorn dos Estados Unidos, eles são encontrados em montanhas, né? E foi caçado até quase extinção, né? E depois ele foi protegido. Então, nos Estados Unidos, eles fizeram, né, um mapeamento das populações que tinham sobrevivido e acompanhar elas ao longo do tempo. E veja que interessante. Populações de 1 a 15 indivíduos em 50 anos foram todas perdidas. Populações entre 16 e 20 indivíduos em 50 anos foram todas perdidas. Populações entre 31 e 50 indivíduos em 50 anos foram todas perdidas. Populações entre 51 e 100 indivíduos, 50% das populações tinham sobrevivido e 50% das populações tinham morrido. E as que tinham 100 indivíduos, mais de 100 indivíduos, elas persistiam, a maior parte delas sobreviviam e persistiam. Quase todas persistiam, tá bom? É, teve um período que foram perdidas algumas, depois de 40 anos, né? Só que, né, novas colônias foram fundadas e todo mundo que tem mais de 100 persiste, tá bom? Então, talvez, né, é, algumas populações sumiram ao longo do tempo, né, mesmo com 100 indivíduos, mas depois, com migração, elas foram restabelecidas e se recuperaram. Então, por isso de que 100% sobrevive, né? E ao longo dos anos. Então, é muito interessante porque todas as populações pequenas se extinguem. Populações entre 51 a 100 indivíduos, metade sobrevive. E populações de 100 indivíduos, todas sobrevivem. Né? Então, veja, o tamanho populacional é muito importante, porque se a população está pequena, a deriva genética e a endogamia faz com que aumente a homozigose de genes letais, letais para deletérios, e essas populações, então, tendem a sofrer algum processo, vamos chamar um processo misterioso, que levou à extinção do tipo nucleoscopia que a gente falou na primeira aula do primeiro capítulo desse assunto, né? Bom, agora a gente vai usar o Mironga Angusti-Rosses para falar do efeito gargalo, que a gente falou de que a população diminuída teve cabelo pequenininho e depois volta. O nome, efeito gargalo, vem do gargalo da garrafa, né? Enquanto que a garrafa pode estar cheia de genes, né, a população original, com o gargalo, só alguns indivíduos sobrevivem ao gargalo. E a frequência gênica, que era meio a meio, ficou 3 bolinhas vermelhas para uma branca, tá bom? Bom, então a gente está usando, metaforicamente, as bolinhas vermelhas e brancas para representar os genes da população. E Mironga Angusti Rostris, de Gill, 1866, é uma foca grande que ocorre nos Estados Unidos, né? As fêmeas podem pesar até 300 quilos, os machos podem pesar mais de 1 tonelada, tá bom? E então as fêmeas têm lá 300 quilos, os machos são gigantes, são muito maiores. E as fêmeas podem ter, sei lá, 3 metros, 2 metros e meio, e os machos podem ter 5, 6 metros de comprimento. Então os machos são muito maiores que as fêmeas, né? E o que é interessante é de que, na verdade, existe Mironga angustirosa e Mironga leonina, né? E Mironga angustirosa, ela ocorre aqui no Pacífico, do Alasca até o México, e foi praticamente extinta, né? O Smithsonian encontrou 8, né? Acho que numa praia na Lagoa do México, eles achavam que estava extinta e prontamente mataram alguns para ter no museu, né? E a gente acredita de que os elefantes marinhos eles foram caçados tanto que talvez a população pode ter caído a apenas 20 ou 40 indivíduos, né?
Desde o início do século XX, eles são protegidos por lei no México e depois nos Estados Unidos. O México começou a proteger eles antes dos Estados Unidos, porque os que sobravam estavam no litoral do México. Hoje, a gente estima que a população está por volta de 100 mil, tá? A genética, a diversidade genética deles, olha, eles passaram por gargalo, ficaram entre 20 e 40 indivíduos, provavelmente, né? E depois eles se recuperaram. Então, né, passaram por um gargalo violento, né? A população que tinha milhares, né, talvez milhões, foi reduzida a 20, a 40. E como os machos têm harém, os machos dominam uma praia, né? O macho defende uma praia, copula com as fêmeas que vêm parir lá. Ou seja, a fêmea faz uma coisa que nenhuma outra fêmea de nenhuma outra, normalmente de nenhuma outra espécie faz. Ela tem um estro pós-parto. Ela chega na praia, tem o seu filhotinho, e um tempo depois ela está dando de mamar, e normalmente isso aí impede a ovulação, mas elas ovulam. Aí os machos copulam com todas as fêmeas. Então, os machos chegam antes, na primavera, defendem a praia de outros machos. Quando as fêmeas começam a chegar, ele recebe elas bebê, fica esperando. Aí quando elas têm o bebê delas, logo depois, elas, elas copulam com o macho da praia, né? E o macho, depois de algum tempo, todas as fêmeas pariram, ele se lembra que já copulou com todas as fêmeas, ele vai embora. E as fêmeas ficam com os filhotes, né? Produzindo leite, que é, é, nosso leite tem 4% de gordura, né? O leite deles tem mais, é como se você pegasse uma barra de manteiga, leite, você derretesse, né, no micro-ondas a barra de manteiga e misturasse no leite. A quantidade de gordura que tem o leite deles é mais de 50%, né? E os filhotes ficam uns balãozinhos de gordura, né? Aí as fêmeas vão embora. E os filhotes ficam na praia brincando, né? E aprendendo a pescar, né? E tempo depois, eles nadam e vão se juntar nas áreas de alimentação aos pais, né? Então, tem um período em que eles estão sozinhos. E eles estão ficando grandinhos, eles estão aprendendo a pescar, né? Então, e é o momento em que os tubarões brancos atacam eles, né? Então, na costa da Califórnia, a população voltou a ter uns 100 mil indivíduos. Então, não leve a sua prancha de surf para a praia onde tem filhotes de foca-elefante, né? Os elefantes marinhos. Porque vai ter tubarão branco dentro da água, e se você passa com o perfil da prancha, fazendo assim, você vai achar que você é uma foca. Por isso que tanta gente sobrevive a ataques de tubarão branco. O tubarão branco sai da água, morde, sente gosto de isopor, né, da prancha, né, de borracha do surfista e larga. Porque não era o que ele achava que era. Né? Aí, se os outros surfistas ajudarem, né, eles conseguem levar o cara com uma mordida gigante. Mas o tubarão começa a morder e larga, cospe, por isso que a pessoa sobrevive, né? Então o tubarão branco é tão grande que deveria cortar a pessoa em dois, né? Bom, o que é interessante é que a diversidade genética dos bironga angustiosos, o elefante marinho do norte, é bem baixa. Então o pessoal propôs, é porque passaram com gagá. Aí teve um outro pessoal que falou, não, é porque como os machos têm aranha, o tamanho efetivo da população é bem pequenininho. Aí ficou aquela dúvida, tem ou não tem? Por sorte, Mironga leonina, ela tem uma distribuição ainda maior do que Mironga angustiosa, e, que é muito interessante, eles, né, eles nunca passaram por nenhum gargalo, né? A caça não teve um impacto tão grande sobre eles. E eles têm o mesmo harém, né? Então eles têm as fêmeas copulam com um macho que é dono da praia, né? Então, se geneticamente isso provoca diversidade genética baixa, então Mironga multirostris e Mironga leonina, os dois teriam baixa diversidade genética. Se ter harém não provoca uma perda de diversidade genética numa população grande, então um gargalo, que é uma coisa que o Mironga multirostris passou, faria com que a diversidade genética seria baixa. Bom,
Quando a gente olha, a gente descobre que Mironga leonina tem a mesma diversidade genética que outras focas, enquanto Mironga gussiosa tem muito pouco. A gente classificou a hipótese que é por causa da estrutura populacional deles e, e tem um NE, né, a, né, o tamanho fundamental da população baixa, né? E a gente aí fica com a hipótese que o gargalo diminuiu a diversidade genética dele. Eles se recuperaram, quase se extinguiram, mas foram afetados pelo gargalo. Uma outra espécie também que foi, a gente pegou a gente de surpresa é o guepardo, né? O guepardo antigamente ele ocorria, isso aí em 1900, né? Ele ocorria na que é hoje o Irã, né? O Iraque, norte da Arábia, né? E o Egito. E nessa área foi todo extinto. Então, hoje em dia ele sobrevive na África, né? E a distribuição na África era muito maior do que é hoje em dia. Ele está desaparecendo. E na África do Sul ficou só uma população. Então, eles fizeram o possível para preservar ela, porque eles perceberam que o guepardo está se extinguindo, né? E em 1980, numa colônia na África do Sul, 60% morreram de felina, que afeta os filhotes de gato no geral, né? Não, gato doméstico. Mas gatos domésticos matam só 5% máximo quando ela está muito severa. Então, 60% morrer por causa de uma doença infantil e adultos morrerem, não é filhote, é adultos. É, isso aí deixou eles muito assim preocupados, né? Aí eles foram investigar as razões, né? E no final das contas, eles acharam que tem níveis de diversidade genética muito baixos, inclusive no complexo MHC. Como que eles descobriram isso? Bom, uma coisa que eles perceberam é de que se você tinha um pedaço de pele no guepardo, digamos, você tem um guepardo que se queimou, e você usa um pedaço de pele de outro guepardo, ele não é rejeitado. Mas se você faz isso com um leão, com um gato, com um leopardo, o que seja, ele é rejeitado. Porque o nosso sistema imune reconhece o MHC como sendo diferente. Essa foi a primeira dica que eles perceberam que talvez o MHC tinha sido perdido, eles eram todos com o mesmo MHC. E, claro, homozigosidade leva a uma fraqueza maior, porque uma vez que um vírus ou uma bactéria se adapta àquele MHC, ele mata todo mundo. O MHC diverso é uma proteção contra vírus, bactérias, parasitas em geral. E quando eles checaram a diversidade genética dos guepardos, e principalmente dos guepardos da África do Sul, com outros gatos e com seres humanos e ratos, ó, gato doméstico, leão, cerval, leopardo, caracal, tigre, jaguatirica, gato, gato morisco, né? Drosófilo, humanos, é muito, muito, muito menor. Olha, veja aqui, 40%, aqui 5% e aqui 3%. Entre os velocidade, que é o pretinho, quase zero, zero, zero é um monofóbico. Então, isso aí é, né, foi descoberto então, em 1990, né? Então, a gente chega à conclusão que, na verdade, o guepardo ele fazia parte da fauna, né? Então, aqui a gente, né, quando eu era jovem, eu sempre ouvia falar, quando eu estava fazendo biologia, por que que o Brasil tem uma fauna tão xoxa comparada com a África, né? Veja, a África tem leão, tem rinoceronte, hipopótamo, elefante, leopardos e leões, e hienas, e cachorros selvagens, e assim por diante, e girafas, e um monte de bicho grande. E no Brasil tem a anta, para o bicho grande. Bom, dos motivos é que o Serengeti era em todos os lugares. Megafauna tinha em todos os lugares. Então, isso aí era a Europa. Se você fosse na Europa na época da Era do Gelo, né? Você ia encontrar leopardos, hienas, leões, texugo, que é encontrado no Escandinávia hoje em dia, mas ele ia boa parte da Europa, porque era mais frio. Cavalos, manadas de cavalos, manadas de renas coexistindo com os cavalos e o bisonte europeu. E rinocerontes, e claro, mamutes, né?
Então, veja, tinha uma megafauna. A diferença da Europa com a África, zero. Mesma coisa com a América do Norte. E a gente tem aqueles lobos dire wolves. Se você viu Game of Thrones, você sabe que dire wolves são lobos maiores do que os lobos, né? Aqui é 50 centímetros, aqui é 1 metro, né? A gente tinha Bilodon, tigre dente de sabre. A gente tinha guepardos, Mirassarix. A gente tinha ursos gigantes a 1,50 m, né? Então você tem mais ou menos essa altura aqui, né? E o Ursus, andando de quatro, ele tinha a sua altura. Se ele ficasse de pé, ele teria o dobro da sua altura. Ele teria quase 4 metros de altura, né? 3,5 metros, 4 metros. Né? Esses ursos cara curta, eles eram gigantes. O parente deles hoje é o urso de óculos lá do Peru, aqui da Colômbia, né? Mas os ursos pré-históricos que ocorriam nas Américas, inclusive aqui na América do Sul, eram gigantes. Claro, você tinha leão. Então, o leão tinha uma distribuição mais ampla. Na América do Sul também, esqueci de botar aqui a América do Sul, só que você aqui é a África. A África tinha tigre-sabre, né, macairodos, tinha homotério, tinha, né, tigre-sabre também, né? Depois a gente tinha hienas, mais hienas do que existem hoje em dia, né? Depois a gente tinha guepardos, leopardos e leões. Então, a África, ela sobreviveu a uma fauna, megafauna, mas e também na Índia, mas em todos os outros lugares, entendeu? Mas a Índia e a África não são as exceções. A Índia e a África era o jeito que o mundo era. A chegada do homem levou à extinção da megafauna. Os paleoíndios caçavam megafauna. E principalmente nesses países, né, nesses continentes onde os bichos nunca tinham visto os seres humanos modernos, a extinção da megafauna foi muito mais severa do que na África e parte da Ásia, né? Mas na Europa houve extinção em massa, boa parte da Ásia houve, né? Nas Américas houve, na Austrália houve, na Nova Zelândia tinha aves gigantes. Então, os seres humanos tiveram a maior parte das coisas. E veja, ó, historicamente, a gente tinha rinocerontes, hipopótamos, esses animais aqui, parentes do cavalo, mas parecia uma preguiça gigante. A gente tinha antílopes, a gente tinha porcos silvestres, mas aqui esse parente da girafa, que parece um alce, né, na verdade, é girafas, e outros antílopes e parentes das zebras. Né? A gente tinha as mesmas coisas. A gente perdeu alguns elementos, só que a gente preservou girafa, hipopótamo e rinoceronte. Então a África teve alguma sorte, talvez porque os animais coevoluíram com o homem e aprenderam a se defender do homem, tá? Mas os outros foram todos extintos. O guepardo é interessante, a gente viu que ele tinha nas Américas. Aqui a gente tem um guepardo moderno e um guepardo de ampla distribuição na Europa, na Ásia e no norte da África, né? Que era esse guepardo da Era do Gelo. Se o guepardo é o animal mais rápido do mundo, e a gente sabe que ele atinge 110 km por hora, se a gente usa, né, a matemática usada para descrever o guepardo e tenta calcular a velocidade desse guepardo pré-histórico, que era muito maior, a velocidade desse guepardo pré-histórico talvez era 130 km por hora. Então talvez o guepardo pré-histórico foi o animal mais rápido que já houve na face da Terra. Terrestre, né? Aves podem atingir velocidades maiores, né? Bom, só que o guepardo quase se extinguiu. Ele passou por um gargalo tão severo e a gente pode pensar nele como um Dead Species Walking. Esse aí vem do conceito indígena Dead Man Walking, né? Então, o índio, os índios também norte-americanos, eles classificavam tiros ou flechada na barriga como sendo fatais, né? Porque eles eram fatais. Só que demorava para a pessoa morrer, porque você pegava uma peritonite e ficava 1 ou 2 semanas fervendo de febre e depois morria. Então, uma pessoa que levava um tiro ou uma flechada na barriga era considerado um dead man walking, né? Um homem morto andando, né? Porque não ia viver muito tempo. Então, o conceito de dead species walking é uma espécie que passou por um gargalo tão severo que ela está fragilizada. Então, e o guepardo da
África do Sul, a população dele foi tão reduzida posteriormente que a diversidade genética diminuiu ainda mais e ele está ameaçado de extinção. Claro que com edição gênica a gente também pode mexer nesses genes, né? E adicionar genes de outras populações de guepardo e genes de outros tipos de gato e a gente aumentar o MHC, a diversidade de MHC do guepardo, e aí a gente tornar a espécie mais robusta. Então, hoje em dia, a gente tem como lidar com genes deletérios. Surgiu essa tecnologia. Mas antes disso, ferrou, né? Você tem que rezar para não extinguir. O próprio leão ele tinha uma ampla distribuição. Ele é do Peru, né? Ele não tinha ocorrido no Brasil, mas ele é do Peru. Boa parte do leste da América do Norte, incluindo o México e a Califórnia, né? Parte do Alasca. E vinha aqui, ó, boa parte da China e da Rússia, né? E ele via até a África e incluía a Europa. Então é a época do Pantera leo espeleia, né, do leão das cavernas, é maior do que o leão moderno. Pantera atrox também é maior do que o leão moderno. Então aqui Pantera leo africana, Pantera leo atrox maior, e Pantera leo espeleia, né, que está pequenininho aqui, mas ele era também do tamanho da Pantera leo atrox, que é da América do Norte. E aí o que aconteceu? Hoje em dia tem leão na África, né? A maior parte se extinguiu, mas ainda tem lugares com leão na África. E um pontinho vermelho que nem dá para ver aqui, na Índia. Na Índia tem um lugar, de área aberta, em que tinha leão. Aí o sultão que morava lá me se tocou que a floresta dele era a única floresta onde dava para você caçar leão, porque se caçar tigre, todo mundo caça. Mas caçar leão, só a terra dele tinha. Então ele protegeu. Então tem a floresta de Gi, né, que foi preservada por esse sultão e o número de leões reduziu para 20 e depois voltou. Então hoje em dia tem 250 animais. Eles estão indo cruzadas. E os machos, 65% dos espermatozoides têm anomalias. E se você comparar com a Tanzânia 10% dos leões tem. Então os leões têm muitas anomalias, né, nos espermatozoides. Mas dos leões da floresta G é muito grande, ou seja, algum gene ficou em homozigose e é deletério. Mas por causa do gargalo, ele aumentou de frequência. Bom, então, gente, eles sabendo que populações passam por gargalo e muitas vezes perdem diversidade genética e se tornam frágeis, como os leões da floresta G, como os guepardos da África do Sul, né? As outras espécies, como o elefante marinho, aparentemente eles estão bem. E tem vários outros exemplos assim, né? Por exemplo, aqui a gente tem esses cervos canadenses do norte. Então, veja, tem vários tipos de cervos canadenses, né? Inclusive alguns na Ásia, né? Então tem na Rússia, naquela região Minsk, né? E agora, mas os cervos canadenses, na noite, ele ocorria só na Califórnia. Ele foi praticamente extinto. Então, né, se estima que tinha manadas de 500 mil na Califórnia, né? Mas em 1870 eles não existiam mais, eles achavam que estava extinto. Mas em 1874, 75, um pato foi encontrado no, num pântano, na Califórnia, né? E o barão de gado que tinha, o Henry Miller, protegeu o Tulek. Então ele é considerado o cara que salvou essa subespécie desse elfo, né? Desse cervo vermelho gigante, né? Aí ele foi protegido, né? Ele protegeu na terra dele em particular, e depois, né, o Estado assumiu, né? Eles começaram a proteger né, e a manada foi se recuperando, eles usaram para colonizar novas áreas, né? Então, no departamento do IBAMA dos Estados Unidos fez a translocação desses, desses animais. Hoje em dia, em 1976, tinha 2 mil indivíduos distribuídos por 22 populações, e em 2014 tinha 4.200. Então, essa proteção funcionou. Agora, veja, passou por um par, a diversidade genética dos cervos canadenses, lamouges, né, essas subespécies,
ela está bem baixa. Aparentemente vocês estão bem, mas está bem baixa. É como a foca-elefante, né? Não está tendo os problemas que está dando no leão da Floresta G e no guepardo, né? Da África do Sul. O bison bonassus também, né? Foi praticamente extinto, né? E hoje em dia sobrevive, né, na Rússia com a Armênia, né? E nesse parque nacional que está na fronteira da Polônia, da Bielorrússia, né? E da Ucrânia, né? Esse parque nacional tem, então são duas manadas, né? E ele foi quase extinto, né, no século XV, mas o rei Sigismundo, o velho da Polônia, instituiu pena de morte, né, para a caça do bisão. Por quê? Porque ele queria que fosse preservada para a nobreza. Apenas os nobres podiam caçar o bisão, o que fez, durante um bom tempo, uma sobrevivência aceitável na Europa Oriental, dentro das florestas da Polônia. Na Primeira Guerra Mundial, esses bisões foram todos mortos para alimentar os soldados à frente da batalha. Aí, a partir de 1951, eles, de populações zoológicas, eles reintroduziram nessas florestas aí. Em 2000, havia 3 mil indivíduos, todos descendentes de apenas 12 indivíduos. Então, veja, devido ao seu limitado patrimônio genético, eles são considerados extremamente vulneráveis à doença. Então, o Bonasso sofreu. O castor fiber, que é castor que ocorre aqui na Europa, ele foi praticamente extinto, sobrou essas populações, né, em 1900. Em 2015, eles tinham se recuperado em boa parte da área, que é a distribuição hoje em dia, né? Desculpa, a distribuição histórica era bem maior, né? Aí, por volta de 1900, ela foi reduzida a esse 1, 2, 3, 4, 5 lugares, e 3 na China e na Rússia, dentro da Rússia, né? São 8 populações isoladas e 1.200 animais. Hoje em dia eles recuperou uma enorme quantidade, né? Então, esses projetos o recuperaram. Agora parece que a diversidade genética dele foi afetada, mas ele está em recuperação. Bom, então, ó, foi, né, 1.000 aqui, 100 aqui, 200 aqui, 30 aqui. Então, principalmente os lugares onde teve populações bem pequenas, a diversidade genética foi bastante potenciada, né? Bom, então, eu pergunto para vocês. Sim, a gente tem todas as histórias de gargalos em que a população se recuperou. Qual que é o problema de passar por um gargalo? O problema de passar por um gargalo é que a população tem uma chance alta de se extinguir, porque ela se torna mais frágeis às doenças. Então, é como jogar de roleta russa, né? Tá, tudo bem, se você aperta o gatilho, você tem uma chance alta de sobreviver. Mas talvez você vai morrer. E se você ficar rodando e apertando o gatilho, você vai morrer em algum momento. Então, quando você reduz a diversidade genética, você pode se tornar mais frágil. E se vier um outro gargalo mais pra frente, você morre, porque cada vez que você puxa o gatilho, você vai morrer. Existe essa chance, né? Bom, então vamos fechar a história. Timpanucoscopia. A gente começou com timpanucoscopia, a gente voltou para timpanucoscopia. Usando os conhecimentos que vocês adquiriram nessas aulas de nível genético, qual é o motivo que o timpanucoscopia quase se extinguiu? Então, lembrando para vocês, eles são uma ave que fazem leque. Então, um macho pode copular com várias fêmeas. Então, provavelmente o tamanho efetivo da população é bem menor do que o tamanho que você conta olhando a população, né? A fertilidade caiu dramaticamente, o número de machos fazendo display caiu dramaticamente porque a população estava minguando. Por quê? E o que eles fizeram para recuperar a população? Lembre-se que não tinha CRISPR, né? Eles não podiam fazer edição genética. Só que lembra também que o tipanucoscopia não ocorre em outros estados. Não ocorre mais no Illinois. Aqui está o Illinois, né? Praticamente só tem uma pontinha vermelha aqui. Né? Mas ele ocorre em outros lugares. Então eles transplantaram alguns machos. Como eles transplantaram alguns machos, a fertilidade que tinha caído para quase 50% dos machos, ou seja, metade dos ovos não dava certo, foi para 98% aqui. Ó.
Então, hã, a fertilidade dos machos voltou 100%, porque eles não tinham, não eram homozigotos por genes deletérios dos machos originais. E esse aí caiu para 50, porque eles introduziram ovos machos na população, né? Então, veja, a gente está explicando para você por que a espécie está se extinguindo e aí como que os biólogos usaram essa informação para interromper o processo de extinção. O maior problema de populações pequenas, o maior problema de você reduzir a população para um tamanho pequenininho, onde você ocorre endogamia e onde ocorre deriva genética, é que você tem perda de variabilidade genética. Com a perda de variabilidade genética, você aí tem uma redução do valor adaptativo dos indivíduos e, ou seja, aumenta a mortalidade da cria, diminui o tamanho da cria, aumenta a chance de morrer dos indivíduos, né? Ou seja, as populações tendem a ter ninhadas menores e uma alta da mortalidade, porque elas estão fragilizadas como guepardo e sofrem de doença mais forte. Então, a população fica ainda menor. Se a população fica ainda menor, você tem mais endogamia e mais deriva genética. Você perde diversidade genética, você diminui ainda mais o valor adaptativo dos indivíduos e a capacidade de adaptação da população a novas doenças, mudança climática e assim por diante. As ninhadas ficam ainda menores, a mortalidade fica ainda menor e você começa sozinho a se extinguir. Então, quero que vocês lembrem disso. É, o vórtice de extinção ele é causado em populações pequenas pela endogamia e a deriva genética. E isso pode levar uma espécie a se extinguir. Então, por isso, a gente tem que evitar a perda de diversidade genética nas populações de espécies. Isso é uma das ameaças de extinção para uma espécie, é uma população muito pequena, que você pode entrar num vórtice de extinção. Mesmo que você está sendo protegido, você se extingue por causa de homozigose de genes letais. Então, é isso que a gente tinha que falar hoje para vocês, né? Então, a gente terminou o bloco, né? Esse bloco do capítulo 6, que eu acho o bloco mais importante de todos, né? Que é o de deriva genética, que fundamenta boa parte do nosso raciocínio em cima da preservação das espécies e estratégias que a gente usa. Então, até mais.